Eu tenho essa fome, essa sede. Por exemplo, ontem eu estava postando lá no Instagram, do Instagram do Brincar e Aprender que eu tenho, sobre uma coisa que eu acho que é bem poucas das pessoas sabem disso. Que antigamente a gente ensinava que o B e o A faz bar. Por exemplo, eu cheguei aqui para dar aula para uma criança, aí a pessoa falou assim para mim: ai, tia, eu já sei, babebi, bobu. Falei, ótimo. Então vamos lá, vamos escrever, né? Aí eu falei para ela, como a gente escreve bala? Ela, não sei. Eu falei, ué, mas você não sabe babebi, bobu? Então, hoje em dia, a gente ensina que o B e o A faz ba. O B e o A não faz ba. O B e o A faz BA. Entendeu? Cada Sim. letra tem um som. O nosso alfabeto ele tem nome e ele tem som. Então, as crianças lá em casa, eu acho que o avanço delas foi por causa disso, porque desde sempre eu ensinei o som das letrinhas. Por Uhum. exemplo, quando elas vão escrever a palavra sapo, elas fazem um som, ó. Ela sabe que esse som é o do S. Sim, A, que é o som do P. E o entendi. O. Então, a criança, quando ela tem essa noção de que a escrita é formada por letras, ela escreve o que você pedir. Ela pode Entendi. escrever palavras que nem existem. Então, caramba, legal. Gostou? Nunca parei pra pensar dessa forma. A Quem nossa sabe faz, fala... quem sabe Você faz ao vivo. falar. Cara, verdade, mano. Porque a O nossa S. fala, ela não é silabada. Sim, Ela é alfabética. é. A nossa fala brasileira, no português, ela é alfabética. Então, você começa a pronunciar o som e você vê que forma uma palavra. Sim. Quando a criança ela tem essa noção, cara, pronto, ela deslancha. Porque se você ensina S mais A é Sá, e quando o S tá no final? Exato. Exatamente. Mas. Matou a charada. Mas. Exatamente. Entendeu? Isso que eu tava. Então, assim, cara, Nossa, mano, Doido, que né? negócio Aí, legal. por exemplo, quando a gente vai ensinar pra criança que o som ele é mais comprido, por exemplo, no também, aí eu falo pra criança, ó, põe o dedinho no nariz. Ó, isso eu aprendi no estágio, tá, pessoal? Ah, É é? muito importante o estágio. Eu vendo a professora fazer, eu falei, cara, que top, vou fazer isso. Aí, ó, escuta como é comprido o som. Também. Aí eu falo, põe o dedinho aqui, ó. Também. Sentiu o nariz vibrar? É o M ou o N. No primeiro momento, eu só quero que ela entenda que é o M ou o N. Sim. Depois, mais pra frente, depois que ela tiver essa noção, eu vou fazer com que ela entenda que é o M ou o N. É. Que o P e o B sempre anda com M. Entendeu? Sim. Mas aí depois eu tenho uma outra explicação pra isso. É. Então, é muito importante quando você tem conhecimento, quando você tem ferramenta para ensinar a criança. Porque se é uma criança que está com dificuldade no segundo, no terceiro ano, com 2, 3 meses ela já pega rapidinho. Com certeza. Rapidinho ela começa a nossa. escrever. Imagina seus alunos, vai ser. Então, foi isso que a professora ontem falou. Cara, e assim, foi engraçado, foi muito bonitinho de ver. Porque foi o da Vitória. A Vitória, ela chegou pra mim o ano passado, ela não sabia escrever nem o nome dela. Uhum. E eu me formando como professora, fazendo pedagogia, eu falei, gente, preciso ajudar pelo menos a minha afilhada, né? É. Preciso fazer diferença na vida de alguém. Porque, assim, o que me moveu também a pedagogia e a aprender a ensinar a escrever porque eu não sabia escrever. Então, eu não quero que as crianças passem pelo mesmo que eu passei. Então, quando a Vitória foi fazer o diagnóstico dela, e a professora dela falava assim, ó, vamos escrever caderno. Aí ela fazia caderno. Aí ela contava depois do dedo. Caderno. Então ela sabia que tinha 3 pedacinhos essa palavra. Sim. E que ela precisava de 3 pedacinhos. Caramba, meu. Então, a professora ficou assim, meu Deus, ela nem assiste aula online, como que ela tá tão assim evoluída? É. E aí eu fiquei, ai, professora, obrigada, eu tô fazendo um bom Só que assim, trabalho. é o que eu falo, né? Tudo isso que você tá aprendendo não veio 100% da faculdade. Nada do que eu tô falando aqui eu aprendi na faculdade. Exato. Nada. A gente fala bastante aqui com alguns convidados sobre a faculdade em si. Não. A faculdade, na verdade, você tá tirando uma licença pra fazer aquilo que você nasceu pra fazer. Você tá pagando Você por um entendeu? diploma que você vai precisar futuramente. Exato. Mas você não aprende nada. O que eu aprendi muito na creche, que foi a minha maior escola. Eu tive uma coordenadora maravilhosa, ela me ensinou tudo, ela teve muita paciência comigo, e ela acreditou muito em mim. Depois, esses cursos que eu pago por fora, eles ensinam muito mais do que a faculdade. Claro. Eu vejo muita professora formada que não sabe metade do que eu sei, Sim. né? Não, isso é verdade, isso é fato. Cara, a Isis teve uma professora boa na primeira série. Tipo assim, tanto que nesse ano a sala da Isis
ficou em primeiro lugar no negócio que tem na cidade, entendeu? Eu não sei o nome lá, mas a professora, aquela professora dedicada, que você vê que nasceu para fazer aquilo. Exato. Só que eu também vejo hoje o quê? As pessoas, muito, eu não sei falar uma porcentagem, mas eu acredito que 90% entra ali na faculdade por uma pressão, ela não nasceu para fazer aquilo, ela entra por pressão, tipo, dos pais, da família, e até algumas entram por status, por mero status, de ter um diploma, de estar fazendo faculdade. Uma vez, logo no começo da faculdade, a gente teve uma professora e ela perguntou assim, olha, eu quero saber de cada uma de vocês, por que vocês escolheram fazer pedagogia? Aqui eu vou saber quem vai seguir carreira e quem não vai seguir carreira. Sim. E ela começou a perguntar, e umas falavam assim, minha mãe mandou eu fazer pedagogia, minha mãe escolheu pedagogia, eu não sabia o que fazer, achei que pedagogia era mais fácil, fiz pedagogia. E assim, pedagogia não é o curso mais fácil que tem de se fazer. Porque depois que você termina a faculdade, você precisa estudar muito. Porque vai se atualizando. Você viu, antigamente se aprendia pela cartilha, que é o baba, é bibobu. Hoje em dia não se aprende mais assim. Então você tem que estar se atualizando. Você tem que estar buscando conhecimento. Então, eu vejo assim, que é para quem realmente nasceu com dom. Sabe? E aí as crianças vão lá para casa, as pessoas olham e falam assim, Jéssica, como que você dá conta? 7 crianças. Eu falo, gente, pra mim, de boa. É muito tranquilo. Porque eu sei falar, eu sei me impor, eu sei quando eles me respeitam, sabe? Uma vez eu escutei assim de uma pessoa, mas o professor, ele tem que ser mediador. Ele não pode ser mais uma figura de respeito. Peraí, gente. Se eu não for uma figura de respeito dentro da sala de aula, como que vai virar? Né? O que vai virar isso aqui? Eu preciso, sim, ser uma figura de respeito. Eu preciso que as crianças me respeitem. Que as crianças entendam que a hora de brincar, eu vou brincar. Eu sou totalmente a favor da infância da criança brincando. Sim. Mas a hora de aprender a ler e escrever, eu vou sentar e vou colocar a criança para fazer aquilo. Com muito amor e carinho. Sim, mas eu vou fazer. Com certeza. Né? Cara, que show mesmo. Então, eu gosto bastante. Faz por amor mesmo, É por né? amor. A gente vê Quando eu entrei na faculdade, eu sempre falei isso. Eu não tô entrando na faculdade por dinheiro. Eu tô entrando na faculdade porque eu me achei. O dinheiro, ele tá vindo como consequência. É consequência. Né? É consequência. Olha só, eu nem me formei ainda, mas eu já faço o estágio de meio período e tenho minha turminha da manhã, que eu dou aula de educação infantil, etapa 1 e etapa 2. Que e olha legal, só, às vezes as mães me procuram e falam, não tem mais horário. Sim. Não tem mais vaga. Nossa. Cara, isso aí é surreal. A galera tá gostando aqui, ó. Ai, que bom. O pessoal tá gostando, ó. Tem os comentários. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Nossa, vocês conversam, hein, gente? Olha o tanto de comentário que passou aqui. Vamos ver. Muita gente desejando sucesso pra Jéssica. Ai, obrigada. Que isso, hein? Olha. Ó, tem uma vizinha sua aqui, ó. Ai, a Sheila? Sheila. Ah. Que show. A pergunta não... tem aqui, ó. Analisando os primeiros sinais do TDAH, ele escreveu aqui TDAH, mas é TDAH, tá? Nos primeiros anos de vida do aluno, qual a maior dificuldade encontrada? A falta de atenção da criança, ela prejudica muito quando você ensina um conteúdo para a criança e ela não consegue absorver aquele conteúdo. Não grava, ela não entende. Uma vez uma amiga minha falou assim para mim, a sua dificuldade é que você acha que você tem que gravar o conteúdo. Mas não é, você tem que entender. Realmente, eu preciso entender e gravar. Porque não adianta eu entender aquele conteúdo em 5 minutos e depois eu não lembrar mais o que você falou. Sim. Entende? Então eu preciso dessa memória. Eu preciso dessa memória de recordação. E a criança com déficit de atenção, ela tem essa dificuldade. Então você tem que ser... Eu não lembro de coisas da minha infância. Eu lembro muito pouco. Pois é, tá vendo? Então, eu acho que com crianças que têm o déficit de atenção e hiperatividade, a gente tem que trabalhar muito no lúdico, muito brincando. Tem que ser gostoso, tem que ser algo muito prazeroso. Porque se for tedioso para a criança, você vai passar a vida inteira ensinando e a criança não vai aprender. Porque é tedioso, ela vai se distrair com a mosca que passa, com o barulho do carro que tá lá fora. Então precisa ser muito lúdico. E é por isso que eu sou a louca da lúdica, sabe? Tudo que você vê para mim é voltado pro lúdico. Sim. Se para um adulto é assim também, imagina para uma criança. Imagine para uma criança que não sabe nem o que tem, não sabe nem se expressar. Então é bem complicado. E a professora, ela precisa ser bem sensível.
Ela precisa ter essa sensibilidade para enxergar isso no aluno. Então, eu sou muito sensível para isso. Quando eu vejo uma criança que tem dificuldade, eu tento perguntar para os pais como é a rotina, se já passou por algum processo, quais são as dificuldades em casa, como é o comportamento da criança, para a gente poder conversar junto, porque assim, eu estudo pedagogia, mas eu não posso dar um laudo de ninguém. Se eu tenho uma desconfiança, eu peço para que o pai ou para que a mãe leve para um profissional especialista. Sim. Entendeu? Porque eu, como pedagoga, não posso dar laudo de Mas ninguém. você percebe, você busca a solução. Exatamente. Você vai... Se eu vejo que a criança... essa metodologia do B e do A formar BA, ela é muito mais eficaz também para quem tem dificuldade. É pensando nas crianças com dificuldade, que tem dificuldade de memorizar, por exemplo, que o B e o A formam BA. Mas depois que ela aprende que o som do B é o B, ela pode escrever qualquer palavra. Verdade. Então, quando a professora ela começa a ensinar dessa forma, ela está ensinando para crianças que não têm dificuldade nenhuma, mas também consegue alcançar crianças que têm dificuldade. Sim. Né? Cara, eu vi a evolução da Isis. Você vê? Quantas aulas você deu pra ela? Duas não. Ou três? Três, eu acho que foi umas 3. 3 aulas. Então, tipo assim, eu tava ensinando Bababi-bobu. o Babebi Bobu, né, gente? Porque... Aí a porque Aline a falou, gente não, vamos deixar aprendeu. pra uma profissional, né? A gente Aí aprendeu assim, então a gente acha que é normal. Então, você me falando isso, e realmente, ela evoluiu muito nas palavras, ela já tentando ver alguma coisinha e já Tá associar vendo? as letras, isso é muito importante. Porque né? quando eu cheguei aqui, eu descobri que ela já sabia o som das letras. Uhum. Eu só precisava colocar em prática e fazer ela entender que as letras, quando elas estão juntas, tem um conjuntinho de letras, ela forma uma palavra. Uhum. É isso que eu preciso fazer ela entender. É. Então, quando ela já conhece o som das letras, é muito mais fácil para ela escrever o que ela quer.